Saudações, jogadores! Eu sou o Sensei e você está no canal Challenger. Preparem suas espadas, seus cajados mágicos, seus arcos, seus escudos, suas armaduras, porque hoje o assunto é Dungeons and Dragons, ou melhor, como um monte de gente com dadinhos mudou a história dos jogos de mesa para sempre. E que a vinheta seja libertada. Toda grande lenda tem um começo épico. A do RPG começou com pessoas adultas jogando por regras rígidas, soldadinhos com tanques de guerra. Hoje você vai descobrir como nasceu o RPG e por que o nome Dungeons and Dragons virou uma palavra sagrada para jogadores no mundo todo. Antes do RPG existir, as pessoas já jogavam usando miniaturas. Isso se chamava Wargame. Era uma coisa parecida com isso aqui, ó. Conhece? Que, aliás, depois evoluiu para isso aqui. Pois bem, naquela época tudo era muito sério, estratégico, cheio de regras, até que alguém pensou, e se ao invés de controlar o exército, eu controlasse apenas um herói? E foi aí que a magia começou. Nos anos 70, dois caras entraram para a história. O escritor Gary Gygax e o designer de jogos Dave Arneson criaram o Dungeons and Dragons. Em 1974, eles pegaram as regras dos Wargames, misturaram com fantasia medieval, dragões, magos e guerreiros e criaram uma coisa totalmente nova. Ninguém imaginava que aquele livrinho humilde mudaria para sempre o conceito de jogar. As primeiras mesas de RPG eram simples, improvisadas. Os dados nem sempre eram apropriados. As pessoas, elas pintavam fichas de pôquer, colocavam em sacolas e sorteavam, né? Elas queriam jogar, mas não tinham o livro ou não tinham as miniaturas. Então, às vezes, tudo tinha que ser adaptado. Mas a imaginação já era infinita. Eu fico aqui imaginando, a gente não tem esse tal de D20, será que não dá para jogar com 3D6? E assim começaram as primeiras campanhas, que às vezes duravam meses, sem ninguém saber exatamente onde aquilo ia dar. O D&D se espalhou feito fogo na taverna. Dos Estados Unidos, passou para a Europa, depois para a Ásia e finalmente chegou ao Brasil. Livros começaram a ser traduzidos, revistas surgiram e o RPG virou uma cultura. Mesmo com polêmicas, censuras e pânico moral, acredite, mesmo assim o RPG só cresceu. Porque você pode até atacar o jogo, mas não consegue silenciar a imaginação das pessoas. E o jogo é sobre isso e apenas isso, imaginação. No Brasil, o RPG ganhou força nos anos 90. Revistas, editoras, eventos, encontros em escolas, bibliotecas, terraços e garagens. Aqui o RPG virou uma mistura de criatividade, zoeira, drama e, no meu caso, cachorro-quente. E assim segue até hoje. Eu conheci no ano 2000, há 26 anos atrás, e me apaixonei. Bem, agora você já sabe de onde veio o RPG, mas conhecer a história é só o começo. A seguir, vamos finalmente entrar de cabeça no maior sistema de RPG de todos os tempos, Dungeons and Dragons, 5ª edição. Dungeons and Dragons, ou simplesmente D&D, é o sistema de RPG mais famoso do mundo. Ele é um RPG de fantasia medieval, cheio de magia, monstros, heróis improváveis, espadas gigantes e decisões ruins em masmorras escuras. Fala pra mim, você já tinha ouvido falar da história do nascimento do RPG? Depois me conta, você conheceu o RPG por amigos, por livros, videogame ou por séries? Escreve aí nos comentários que eu quero saber como você caiu nesse mundo sem volta. E falando em D&D, pessoal, se o RPG fosse uma banda de rock, o D&D seria o vocalista. Ou aquele guitarrista solo. Se o RPG fosse um filme, o D&D seria o protagonista. Agora você vai entender o que é o D&D 5ª edição e por que quase todo jogador de RPG já teve um caso com ele. A 5ª edição, ou 5E, é a versão mais popular atualmente. Ela foi projetada para ser mais simples, rápida e acessível que as versões anteriores. É o D&D sem frescura, mas ainda assim cheio de emoção e, é claro, dragões. Tá? E qual é a proposta do D&D 5E?
é simples, é bem parecida com a das outras versões. Você cria um herói, se junta a um grupo e se mete em aventuras que quase sempre terminam em confusão. Todo grupo tem histórias para contar, né? O seu com certeza também vai ter. Você vai enfrentar monstros, explorar ruínas, salvar vilas, falhar miseravelmente, ficar rico, morrer, talvez ressuscitar. No D&D, o importante não é zerar o jogo. Como em todo RPG, o importante é contar uma história juntos, tentando não morrer no processo. E por que o D&D ficou tão famoso? Primeiro, porque ele foi o precursor, foi ele quem abriu as portas. Segundo, porque ele não é tão difícil de aprender. E terceiro, porque ele virou referência para filmes, jogos, livros e séries. Se você já viu filme de fantasia com elfos, magos, dragões, pode apostar que o D&D de alguma forma influenciou. Basicamente, o D&D é o arroz com feijão do RPG. Todo mundo passa por ele e de vez em quando acaba voltando. Que tipo de história dá para jogar? D&D é um jogo de aventura heróica. É sobre sair da taverna pobre, enfrentar perigos absurdos e, com sorte, virar uma lenda. Uma lenda viva ou uma lenda que alguém vai lembrar algum dia. Tá? O clima pode ser épico, cômico, sombrio, aventura clássica, ou tudo isso misturado na mesma sessão. Tá? Isso depende do mestre, cada um tem o seu estilo. No D&D você pode salvar o mundo hoje e falir a economia da cidade amanhã. Existem vários cenários e os principais vão ser mostrados aqui no canal. Quem pode jogar D&D? Cara, se você sabe rolar um dado, já está quase pronto. Se você gosta de filmes de fantasia, jogos de videogame, histórias de heróis, você já tem metade do caminho andado. D&D é jogado por crianças, adolescentes, adultos, idosos e até por gente que jura que só jogou uma vez para curiosidade e nunca mais parou. Então para um pouquinho e pensa, se esse canal está te ajudando a entender o RPG de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o material de apoio, tá? E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre quis jogar, mas nunca começou. Agora vamos falar das regras básicas, testes, combates e magia, ou seja, onde tudo pode dar errado. Sempre que você tenta fazer algo no D&D com algum nível de dificuldade, o mestre pede um teste, né? Você rola o D20, soma o valor do atributo e, se tiver, soma a proficiência, que eu já vou explicar o que é. O resultado precisa bater ou passar a classe de dificuldade, a famosa CD, que é imposta pelo mestre. Exemplo, pular um buraco pequeno, CD 10. Enganar um guarda atento, CD 15. Ou seja, você tem que, na rolagem, somando com o bônus, tirar mais do que 15. Fazer o dragão te respeitar, CD reze para tirar um 20 natural. Também já vou explicar o que é. Agora, o que é a proficiência? Proficiência é basicamente aquilo que o seu personagem sabe fazer bem. Em outros sistemas pode ser definido como perícia. Se você é proficiente em algo, soma um bônus nos testes. Exemplo, um ladino é bom em furtividade, o guerreiro é bom em armas, o bardo é bom em convencer até pedra a fazer amizade, a famosa lábia. Proficiência é o jeito elegante do jogo dizer: relaxa que isso você faz bem. Como funciona o combate? É fácil. Primeiro rola-se a iniciativa. Quem tirar o número maior, age primeiro, o mestre ou o jogador. Tá? Cada rodada representa 6 segundos no mundo do jogo, mas na vida real pode ser uns 40 minutos discutindo regra. Enfim, iniciativa é igual a um D20 mais um modificador de destreza. Tá? Pesquisem no livro. Você rola um D20, soma o modificador de destreza, soma qualquer bônus extra, que pode ser talentos, magias, habilidades de classe, etc. Quem tiver o melhor resultado age primeiro no combate. Exemplo, um ladino com destreza mais 4, um D20 mais 4, e por aí vai. Ou seja, aquele número que você investiu no atributo, na criação do personagem, é que vai definir o modificador. Tá? Consultem a tabela, tá? Mas aqui vai um exemplo rápido. Se o atributo é 18, o modificador é mais 4. Se o atributo é 14, o modificador é mais 2. Se o atributo é 8, o modificador é menos 1. Agora, dicas úteis para você anotar. Tá? Tudo que eu vou falar vale a pena dar uma pesquisada lá no livro. Criaturas com alta destreza tendem a agir antes, então vale a pena investir na destreza, certo?
Algumas classes ainda têm bônus extras, tá, pessoal? O talento alerta, dá mais 5 na iniciativa. Isso é um absurdo de forte. No seu turno, você pode andar, atacar, conjurar magia, fazer algo criativo que o mestre vai julgar. Tá? Você ataca, rola o dado e vê se supera a classe de armadura do inimigo. Se acertar, rola o dano. Se errar, finge que foi estratégia e está tudo certo. Agora, o sucesso crítico, tá? O 20 natural. O que é isso? É quando você rola o D20 para um ataque, ou teste de habilidade, ou teste de resistência e o dado mostra 20. Tá? Esse é o sucesso crítico. Em ataques, o ataque acerta automaticamente, mesmo que a classe de armadura do inimigo seja altíssima. Você causa dano crítico, que normalmente significa rolar o dado 2 vezes. Ou dobrar os dados, dependendo do mestre. Tá? Exemplo, uma espada longa dá 1d8 de dano. No crítico, você rola 2d8, tá? Mais os modificadores normais. O mestre também pode dobrar o valor da sua rolagem, isso tem que ser combinado antes, tá? Em teste de habilidade e resistência, tecnicamente, pelas regras oficiais, não existe sucesso automático, tá? Mas muitas mesas tratam o 20 como sucesso épico. Isso é uma regra opcional, mas muito comum e muito legal também. E o que é a falha crítica ou 1 natural? É você tirar 1 no D20. Né? Em ataques, o ataque erra automaticamente, mesmo que você tivesse bônus suficiente para acertar. Em algumas mesas, adicionam efeitos cômicos ou desastrosos, tipo derrubar a arma, tropeçar, mas isso é opcional, tá, pessoal? Bom, eu adoro. Em testes de habilidade e resistência, assim como no sucesso crítico, não existe falha automática pelas regras oficiais, tá? Mas muitas mesas tratam o 1 como falha vergonhosa, erro desastroso ou consequência narrativa divertida. Tá? Isso depende do estilo do mestre. E por que isso existe? Porque o D&D é um jogo de histórias e situações inesperadas. O crítico cria momentos inesquecíveis, tipo, o ladino acerta um arremesso impossível com a sua adaga. Ou o bárbaro corta o ogro ao meio com um único golpe. Ou o mago tropeça no cajado na hora que vai lançar a magia. Ou o paladino erra o ataque mais importante da campanha. É esse tempero do caos que deixa tudo mais divertido. Bom, alguns vão se divertir. Beleza, pontos de vida ou quase morte do personagem. Pontos de vida ou PV dizem quanto castigo seu personagem aguenta. É como aquela barra mostrando a vida no personagem do videogame. Quando os PVs chegam a 0, você não morre. Você não morre imediatamente. Você entra em estado de fazendo teste de sobrevivência. Se falhar demais, morre. Se passar, você ganha uma boa história para contar. Tá? É como eu falei antes, às vezes você salva o mundo ou às vezes você cai por causa de um goblin com uma faca de pão. Tá? Como funcionam as magias? Magias são poderes especiais usados por classes mágicas como mago, clérigo, bardo e etc. Não dá para falar de todas as magias aqui no vídeo, tá, pessoal? Mas cada magia tem alcance, duração, efeito e custo. Magias são limitadas por espaço de magia, ou seja, não dá para sair soltando raio infinito nem bola de fogo infinita, beleza? Magias funcionam como ações especiais. Você gasta um espaço de magia, lança magia, alguns efeitos exigem testes de resistência do alvo, outros causam dano direto ou efeitos narrativos. Tá? Cada classe mágica funciona de um jeito, mas a base é essa. Enfim, no D&D, o mago poderoso no fim da campanha começou sendo aquele mago que soltava 2 magias e depois saía correndo. Ou melhor, fazia a retirada estratégica. Bom, agora você já sabe o que é e como funciona o D&D. Mas todo herói nasce de alguma história, certo? No próximo vídeo você vai aprender a criar um personagem do zero no D&D. Então fala para mim sem pensar muito. Se você fosse jogar D&D agora, você seria o quê? Um guerreiro? Um mago? Um ladino que rouba o próprio grupo? Ou você já quer começar sendo Dungeon Master, o famoso DM? Hoje a gente fica por aqui, mas se você está curtindo essa jornada pelo mundo do RPG, deixa o like, tá? E se você curte ficção científica, procure na Amazon, ó, A Aliança Estelar, o livro que virou o cenário do sistema Challenger. E se você quer conhecer os cenários do sistema Challenger,
clique no link na descrição do vídeo, tá? Fiquem ligados no recado do Carlinhos, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Agora que você já conhece as regras básicas, coisa fundamental tanto para jogar como para narrar uma campanha de D&D, no próximo vídeo você vai entrar oficialmente nesse mundo. Vamos criar um personagem do zero, passo a passo. Vai ser um vídeo um pouco mais técnico, mas eu prometo que ninguém vai morrer por causa disso. Pelo menos ainda não. E, é claro, todo aventureiro acaba achando alguns itens pelo caminho. Hoje, todo mundo que deixar o e-mail nos comentários vai receber um e-book com fichas completas de personagens de D&D, prontos para jogar. Mas lembrem-se, todo o material de apoio fica disponível só durante algum tempo. Então ative o sininho para não perder nada. Abraço digital, galera!